Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento da semana, hoje é sexta-feira, 28 de março, começando aqui pelo nosso Ibov. Ibov gráfico semanal, tá? Então olha bem aqui, né, a gente está vendo, né, o Ibov, né, nesse ralizinho aqui, né, desde a mínima da virada do ano passado, né, de 2022, aqui entre final de dezembro e início de janeiro. Rally esse, né, que a gente está vendo aqui, basicamente entre essa mínima e a máxima aqui, ó, feita nessa semana que encerra hoje, 13%, tá bom? Então, um rally bem razoável, né? Não é mega rally, né? Como alguns aí mais emocionados, né? Falando, mas sim é um movimento bem relevante, né? Que surgiu quando o mercado vinha ali numa trajetória baixista e que parecia, né? Que iria continuar, tá? E agora a gente tem, né? Uma formação interessante aqui no gráfico semanal, que temos região que pode ser alvo, tá? Sendo cumprida, né, sendo buscada, tá bom? Aqui nesse curto prazo, aqui nesse até médio prazo, vamos dizer assim, né? Já, afinal de contas, são aí 3 meses já do ano tendo decorrido, tá bom? E com a sensação, né, de que pode ser que esteja um pouquinho esticado, né? Por que eu digo isso? Né? Usando aqui a banda de Bollinger, a banda de Bollinger de 20 períodos, e dos desvios padrão, você percebe que aqui na queda também teve uma estabilização parecida. Você teve uma sequência, né, de fechamentos fora da banda, né, de 3 semanas seguidas, seguido depois de um fechamento dentro, e aí iniciou-se, né, marcou um fundo aqui, iniciou-se, né, uma trajetória altista que poderia ser um repique, mas que acabou se estendendo nesses 13%, né, que fez nessa última semana. E agora a gente tem a situação oposta, né? Repara que a gente tem aqui um fechamento fora da banda, feito na semana passada, e essa semana um fechamento dentro da banda. O que isso sugere para a gente? Que vai ter um crash, uma reversão de tendência? Não, mas que pode ser, né, que esse movimento de 13%, né, desse fundo até essa máxima, pode estar chegando ao fim e se siga, né, nas próximas semanas, dias, talvez ou um mercado lateral, ou mesmo uma correção em direção aqui à média, tá? Se for um retorno à média, a gente tem aqui com base, né, a partir do fechamento da semana, aproximadamente aí 4,5%, até porque essa média vai subir, vamos arredondar para 4,5% para fazer. E aí, né, se for esse o caso, você pode ter oportunidade, né, de aproveitar esse movimento de 4,5% de queda, ou ficar quietinho, aguardando, né, essa eventual correção e quem sabe uma nova oportunidade de compra para ir romper esse topo e quem sabe, né, buscar lá o topo histórico. Preste atenção, só para ter como referência, retorna aqui a média de 4,5% aqui de queda. Espera aí que ajustar aqui, 4,5% de queda, tá bom? Então chega por aqui mais ou menos, tá? Região de 126 mil pontos para a gente arredondar. Daqui até o topo histórico, a gente vai ter basicamente arredondando 10% para fazer. Ou seja, um movimento bem relevante, assim como foi esse, vai ser surfado, tá bom? Obviamente, isso é possibilidade, tá? Então, se vai ter, não vai ter, não tem como saber. Primeiro, uma queda, uma correção, um pullback, ou mesmo depois, no segundo momento, né, a retomada e continuidade do movimento altista. Mas, na minha opinião, me parece ser um cenário bem provável para a gente acompanhar nas próximas semanas, tá? Aqui no gráfico diário, a gente percebe, né, que aí nos últimos 6, 7, né, pregões, alguma coisa do tipo, o mercado fica aqui, né, meio que lateral, né? Vai lá, belisca aqui, né, você está vendo, né, a máxima até então estava aqui. Espera aí que tem uma desajustada aqui neste traçado de fibra. Deixa eu dar uma ajustada aqui, pessoal. Profit, não sei para vocês aí, mas acontece com alguma frequência, tá? O meu Profit, alguns estudos, né, mudarem de lugar, seja Fibonacci, seja linhas de tendência, nem lembro onde é que estava esse traçado aqui, mas vou descartar, deixa ele quieto aqui para não perder tempo. Então você está vendo que a máxima até então estava aqui, ó, aí o Ibov foi lá, beliscou uma máxima, voltou, né, ontem também beliscou uma nova máxima, voltou. Então, na realidade, são aqui 6, 7, 8, 9 pregões que não saem do lugar, tá bom? E aí, né, o que isso sugere? Né? Fica claro, o movimento, né, que se seguiu aí, pegando aqui já março, né, aí de 122, 123 para esse 133, tá chegando no fim, tá dando uma descansada. A dúvida que temos é que eu tenho dito, né, é o seguinte, vamos seguir, lateralizar aqui e seguir daqui mesmo, ou seja, continuar subindo daí desses níveis, ou teremos uma correção, uma queda, tá? Talvez aqui até a região da média, por exemplo, que é a região do 127, 128, ou aquele, né, 126, né, lá do 126 ou 123, lá do semanal, 125 aqui ou 126 aqui do semanal, fazer o retorno à média do gráfico semanal, tá? Então é algo para a gente acompanhar. De todo jeito, aqui nesses níveis, tá, em conclusão, tá bom, para não se estender muito aqui, aqui nesses níveis do Ibov, eu particularmente, apesar de acreditar que a gente pode continuar subindo,
eu não me sinto confortável se eu cheguei agora a comprar aí nesse ponto. Tá? O que não significa também que eu vou entrar vendido, embora, né, pensando que você tem aí 4,5% de queda para fazer, se houver uma correção, é normal, né, não é uma reversão de tendência, é um movimento que dá para você até ganhar um dinheiro aí vendido. Mas por enquanto eu não teria nem pressa para fazer isso. É lógico, cada um tem o seu perfil de trade, de forma de se posicionar, mas por exemplo, o que você pode fazer a partir desse raciocínio aqui que eu estou desenvolvendo? Você tem posições compradas, você pode talvez buscar um hedge agora, né, comprar uma put, de índice mesmo, né, de BOVA11 ou dos ativos, né, que você tem na carteira, se assim fizer sentido. Você pode, por exemplo, fazer uma venda coberta e aí a passagem do tempo e essa queda remunera um pouquinho. A venda coberta, você recebe, né, quando você faz, porém você vai travar o seu upside, né, se o papel sair disparado, aí você vai ter que saber lidar com isso se você não quiser entregar, né, o ativo. Enfim, tem algumas estratégias que você pode adotar nesse momento para de repente tentar remunerar a sua carteira que você tem ou mesmo, né, monetizar, né, caso ocorra, né, uma queda, uma correção. Mas, repito, isso aí cada um tem o seu estilo, né, sabe o que fazer, o que funciona melhor. Na dúvida, às vezes é melhor não fazer nada e ter paciência, beleza? Antes de seguir com o nosso vídeo, tá, pessoal, quero fazer aqui um merchan, né? Eu faço aqui o vídeo, né, todas as semanas, as últimas duas estava de férias aí viajando com a família, fiquei sem fazer. Mas eu tenho um curso, né, de análise técnica disponível, onde eu compartilho, né, o meu conhecimento, a base aí de análise técnica, das coisas que eu utilizo, como você está vendo aí na descrição, tá bom? As aulas são bem dinâmicas, né, são bem objetivas, então não são ali 100 horas de conteúdo, tá bom? Nada contra isso, né, mas eu tento fazer aulas bem práticas, né, focando como usar cada uma das ferramentas aqui, dos conceitos, né, da análise técnica. E, obviamente, né, eu te dou um acompanhamento. Né? Então, além do grupo WhatsApp exclusivo para alunos, que a gente troca ideia ali diariamente, né, enfim, sobre mercado, sobre gráfico, tá bom? O acompanhamento individual. Né? Então, você vai ter o meu contato no WhatsApp para tirar suas dúvidas pelo WhatsApp mesmo, né? Se assim for viável, ou mesmo, né, a gente marca uma call, né, eu e você, para tirar suas dúvidas aí sobre os assuntos pertinentes do curso ou às vezes qualquer outra coisa de mercado que eventualmente eu possa te ajudar, tá bom? O acesso às aulas são 6 meses, o grupo de alunos, né, é por tempo determinado, enquanto eu estiver vivo e você quiser, né, participar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E é isso, se você tiver interesse, né, em aprender, é só me chamar aí no privado, no WhatsApp, se você tiver ali grupo gratuito, me chama no inbox do Twitter para mais informações, enfim, por onde você me acompanha aí, é só mandar um alô que a gente troca uma ideia e ver se o curso, né, se é o que você precisa nesse momento. Só para comentar, o curso você pode pagar em até 10 vezes sem juros, tá bom? Ou com 10% de desconto no Pix. Então, se você quiser mais detalhes, é só me chamar aí para a gente ter mais informações, beleza? Agora vamos falar aqui, pessoal, do dólar, tá? Dolinha, começando pelo gráfico semanal, tá? Então, algumas semanas atrás, eu havia comentado sobre a possibilidade, tá, do dólar, né, ter feito aqui uma correção e, se parasse por aqui, né, ter uma eventual nova pernada altista para cima para romper, né, testar e talvez, né, romper essa máxima feita aqui no final do ano passado, tá? Por enquanto, essa ideia não está descartada. Tá? Eu acho que para desistir dessa ideia é abaixo aqui do 5,66, 65, ou se quiser arredondar aí, 5,60, tá bom? Porém, obviamente, que essa ideia ainda não se desenvolveu, não deu sinais a favor disso, tá? Mas a região é bem interessante, tá? Para pensar em compras no dólar. Ou no mínimo, né? Se você, por exemplo, está vendido no dólar e tudo mais, talvez recolher um pouquinho dessa posição, reduzir, ou botar no bolso, ou se proteger de alguma forma, se assim fizer para você, da sua estratégia, é claro, tá? Aqui no gráfico diário, tá? É basicamente a mesma coisa, né? Então você está vendo aqui o dólar, essa região aqui do 5,65, 66 sido uma região bem importante aqui no prazo, já foi uma região importante por motivos diferentes. Olha aqui, em 2024 ó, era uma região que vinha sendo um topo até que foi rompido, tá ali entre julho e agosto, ali continua respeitando até que ali em outubro rompeu e foi aquele rally que a gente viu em dezembro. O dólar saiu desse patamar de 5,60, 65, foi lá para 6,30 alguma coisa, tá bom? E aí essa região está sendo visitada aqui novamente, aqui entre fevereiro, né, mês passado, e esse mês de março,
na segunda. Então, no curto prazo, a gente deixa bem acima dela. Não descarto que esse dólar subiu, que não significa ir lá romper um pouco, renovar máximo, estresse ou coisa desse tipo. Mas eu acredito que é uma boa região para pensar nisso. O risco aqui é muito pequeno. Você tem aqui basicamente 10 centavos, 20 centavos de risco. E se você tiver certo aqui, esse dólar 20 centavos não, né? 10, 15 centavos. Se o dólar der uma subida, você tem aí 20 centavos de momento para fazer. E se houver um estresse, voltar lá para 6,30, você vai ter 50 centavos para fazer. Então imagina, você tem 10, 15 de risco e de repente pode sair com 30, 40, 50 de retorno. Pelo menos pelo risco retorno, faz sentido. Tá? Agora, se o movimento vai acontecer ou quando, aí é uma outra história. A questão, não é a minha praia aqui ficar fazendo esse tipo de previsão, tá bom? Falar aqui dos juros, tá? Vou pegar aqui o DI 27, tá? Não vou ficar comentando todos. Segue aqui, na minha opinião, né, meio que consolidado nesses últimos 2 meses. Nesse momento, né, aí da última semana, né, mais próximo aqui do topo, né, dessa região que tem sido uma consolidação. A dúvida aqui ele chega nesse topo aqui para romper ou vai bater a cabeça aqui de novo e voltar, né, para testar o que tem sido suporte aqui no curto prazo nesses últimos 2 meses, tá bom? Então, se você está posicionado acreditando que sobe, fica atento, né? Se romper essa faixa aqui, arredondando aqui no 27,15 e 2, carrega porque esse negócio pode andar mais. Do contrário, né, pode ser que pare por aí e volte aqui para o suporte aí no 14,2, 14,5, algo próximo disso. Mas cenário aqui, na minha opinião, consolidado nos juros, ou seja, neutro, lateral, sem aqui, por enquanto, né, um viés. Tá? Eu falei dos DIs, mas falar aqui do dólar index, né, eu passei a comentar também, que é o dólar em relação a outras moedas do mundo. O viés é baixista, ou seja, o viés é que esse dólar pelo mundo, ou seja, comparado com outras moedas, continue caindo. A trajetória ainda é essa, tá bom? Então, pode ser, né, um componente adicional aí para o nosso mercado, tá? Índices setoriais, né? Consumo, na minha opinião, o viés continua altista, desculpa, né? Então, mesmo que haja uma correção, uma queda, na minha opinião, é uma queda para depois voltar a subir. O IEX aqui, o elétrico, né? A mesmíssima coisa. E FNC, mesmíssima coisa, então a sensação de esticado e tudo mais, pode ter uma correção, mas na minha opinião, se houver uma correção, uma queda, é para procurar por compras. O IMAT, tá? Se você perceber bem aqui, dá para você adotar um viés altista? Dá, mas na realidade, nesses últimos 3 meses do ano, está aqui consolidado, né? Então é um range largo, né? Aqui entre mínima, tá, e máxima. A gente está falando aqui de um range de aproximadamente 7%, tá? Mas não tem direção, né? Ou seja, um movimento maior de 15, 10, 15% não tem, tá bom? Então dá para ter um viés altista? Dá, mas nada muito convicto, né, ou de convicção aqui. Imob, mesmíssima coisa aqui dos demais, exceção IMAT, né? O viés aqui, na minha opinião, é autista, não está num lugar muito agradável, né, para você entrar agora. Eu acredito aqui que uma correção, uma queda faria muito sentido para aí sim, né, quem sabe, achar novas oportunidades de compra, tá? E para finalizar, o small, né, a mesma coisa, né? O viés aqui, na minha opinião, é autista, aqui não é o lugar, na minha opinião, para você entrar comprado, tá? Acredito que uma correção, uma queda, aí sim vai fazer muito sentido entrar comprado aí, acreditando, né, na continuidade do movimento altista, tá? Mercado lá fora, começando pelo S&P. S&P aí fecha a semana, né, com 1,5 de queda, tá bom? Então você tá vendo aqui, eu já marquei em semanas anteriores, né, você tem basicamente um topo duplo aqui no semanal do S&P e a correção aí deflagrada, né? Então esse topo duplo, né, que é uma figura assim, né, ele é confirmado, né, ou deflagrado quando você perde o eixo dessa figura. E isso já aconteceu há 3 semanas atrás. Tá? Então, o que eu espero daqui por diante? Tá? Espero que o S&P continue caindo, venha aqui até a região dos 5.300, por exemplo, mesmo que ele suba antes, né? Ou seja, faça um repique antes. Tá bom? Então, na minha opinião, aqui pela ótica do gráfico semanal, nós estamos olhando para 5.300. Isso dá aqui, do fechamento da semana, aproximadamente 4,75 de queda. Lembrando, do topo aqui, ó, do topo da máxima histórica, o S&P já caiu, que foi há 3 semanas atrás, 10%. Então isso significaria que do topo o S&P cairia, tá? Opa, do topo, o S&P cairia, se for cumprir os 5.300, algo próximo a 13%, né, do topo, se for lá no 5.300. De todo jeito, o viés, na minha opinião, no S&P é baixista. Eu tenho falado sobre isso há algumas semanas, algum tempo atrás, tá? E aqui o diário, perdão, o mais curto prazo, apenas confirmando, né? Você tem aqui uma pernada bem relevante de queda vindo de fevereiro, aqui um repique, ó, e formou, na minha opinião, aquele padrão, né, que é um padrão de continuidade que
em alguns ativos até aparece com mais frequência, que é a bandeira, que nesse caso é uma bandeira de baixa. Tá? Então, se for cumprir aqui 100%, né, da projeção, né, como se fala aqui da bandeira, a gente está falando de 600 pontos de queda. Ou seja, seria nesse caso para o S&P ir além do 5.300 que eu acabei de comentar. Seria ir lá para 4.900, alguma coisa do tipo. E aí o negócio ficar um pouquinho mais feio, tá bom? Juros lá fora, 10 anos, né? O 10 anos segue aqui, na minha opinião, com viés baixista. Então, apesar dessa lateralidade aqui, meio que repique, está com um viés baixista. Em algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, parecia, né, que os juros estavam se arrumando para fazer algo assim. Tá? Eu acho, né, posso estar enganado, que cheguei a comentar sobre isso. Porém, esse cenário, por enquanto, vai ficando descartado. Então, a dúvida é, ao chegar aqui no 4.100, se vai vir para perder e aí vir para 3.95, 3.90, 3.800 e alguma coisa mais lá para baixo. Tá? Petróleo, né, o Brent, olha só, o Brent, na minha opinião, né, encontrou suporte aqui numa região que poderia ser suporte, esse 68, 69, alguma coisa do tipo, e fez um belo de um rally aí, de um repique, tá bom? Mas não dá para descartar que volte aqui nesse 69. Agora, o que me faria mudar de ideia aqui nesse petróleo? Se ele vem aqui, ó, e faz algo assim, ó. Vem aqui nesse 71, 70, marque um fundo e aí, né, arme, né, o que seria um pivô de alta para fazer uma reversão de tendência, tá? Mas bem enjoada aqui esse cenário do petróleo. Essa faixa aqui prometia ser um suporte, foi mesmo, né? Era a mínima aqui do ano passado de 24 e foi lá, foi o suporte mesmo. Então ali, naquele momento, né, obviamente aqui quando chegou na virada de fevereiro para março, não era o lugar que você ia entrar vendido no petróleo, tá? Mas também não significava que era compra, né? Quem gosta de contra-tendência, faca caindo, se deu bem, comprou ali a 68, 69 e está aí no 72, né? Tendo já chegado no 74, tá bom? Minério, né? O futuro de Singapura, mesma coisa dos últimos meses vindo lá de outubro, né? Consolidado aqui entre 95, 105, alguma coisa do tipo. Aqui nas últimas esse mês de março, perdão, estreitou, né, entre 100 e 104 e não parece que vai mudar na semana que vem isso daqui. Se mudar, a gente atualiza, né, e vai junto, beleza? E para finalizar nesse fechamento, esse panorama é o Bitcoin, né? Então o Bitcoin vinha fazendo topos descendentes, né, topos mais baixos, tá bom? Então deu uma danificada, né? Podemos dizer que nesse padrão, mas não descarto ainda 100%. Por quê? Porque vai que esse Bitcoin ele configura aqui, ó, um outro topo aqui nessa região, ó, tá? Aqui do 85, 86. Não fica descartada a possibilidade dele finalmente vir aqui cumprir os 73 mil, tá bom? Mas está um cenário aqui, né, não tem aquela velocidade, né? Ou seja, vai aquele movimento limpo que a gente gosta de ver na maioria das vezes, tá bom? Mas de todo jeito é para acompanhar. Nesse momento eu ficaria com um viés baixista aí no Bitcoin, beleza? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Desejo aí também, né, um excelente fim de semana de descanso, de estudo, de trabalho, seja lá o que for. E se o conteúdo aí te ajudou, por favor, deixa o like aí, compartilhe, ajude para que chegue para mais pessoas, beleza? Um grande abraço, até mais.